Convido você a abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, em Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Nós já estudamos Gálatas capítulo 1, capítulo 2, e agora estamos iniciando o capítulo 3, e de forma um tanto sistemática, iremos abordar todo o livro de Gálatas, de forma paliativa, é verdade, gradativa, e não tão sequencial, né? Não é o próximo domingo vai ser a segunda parte do capítulo 3 de Gálatas, não, mas assim nós vamos cumprindo gradativamente todo o capítulo, todo o livro de Gálatas. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 14, os homens lendo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Então os homens começam lendo assim: ó Gálatas, amém. Nos dois primeiros capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo realiza uma defesa pessoal, trabalhando algo do seu ministério, da sua vida, da sua importância e do seu chamado tardio, sim. Nesse capítulo agora e nos capítulos seguintes, até o término dessa carta, ele vai abordar da justificação pela fé. A justificação pela fé, que é um aspecto que já estava tendo problemas naquele momento, por causa dos falsos mestres que estavam invadindo as igrejas da Galácia, trazendo o ensinamento que Cristo não havia ressuscitado, que Cristo era a pessoa comum como todos os outros, e estava tendo uma pregação de um falso evangelho, de um evangelho sem Cristo ressuscitado, de um evangelho da volta da prática do judaísmo, aquela prática antiga, aquele retorno àquele jugo, àquele peso daquela lei e da forma de fazer como o judaísmo fazia
e como os próprios Gálatas faziam antes de Cristo Jesus, antes do Evangelho chegar, o Evangelho verdadeiro chegar até eles. E aí ele trabalha no versículo 1, trazendo assim: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem que está vos tirando do foco? Quem que está tirando vocês desse Evangelho de Cristo Jesus? E aí ele vai dizer como: seus loucos, é isso que ele está dizendo, insensatos. Seus loucos, vocês estão deixando Cristo. Por que vocês estão abandonando Cristo? Quem que está fascinando, quem que está ludibriando os seus olhos, quem que está cegando vocês? Porque Cristo foi aquele que foi crucificado, ressuscitou. E o questionamento aqui que ele está fazendo, e o questionamento que esses falsos mestres traziam, é que Cristo foi só um personagem. Cristo morreu naquela cruz e morreu, só foi crucificado e ponto. Agora vocês devem continuar aquelas obras antigas. Agora vocês devem continuar realizando aquelas obras antigas para a sua salvação, para o mérito da salvação. Paulo chama a igreja a uma reflexão profunda. Paulo chama a igreja a voltar ao Evangelho, ver o Evangelho da graça e não o Evangelho das obras. Paulo está chamando a igreja a esse retorno. E veja só o que ele vai dizer nos versículos 2 a 5. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Da onde vocês receberam o Espírito? Da onde veio o Espírito do Senhor na vida de vocês? Pela lei ou pelas obras da fé? E versículo 3 ele continua: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, e sejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres em vós, porventura, ou faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Agora, o apóstolo Paulo traz essa interrogação: o que está acontecendo na vida de vocês? Esse Espírito que habita em vocês e que mudou vocês, é pela lei, é pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Da onde vem isso daí? Da onde vem esse Espírito? E aqui ele não está questionando o aspecto da lei que não vale mais, não é esse aspecto. Ele está dizendo: o que acontece na vida de vocês é pela fé ou é pela lei? Porque a lei, o que ela faz? A lei nos condena. A lei mostra o nosso pecado. A lei mostra a nossa transgressão. Mas ela nos sara? Não, ela não nos sara. Ela mostra que você é condenado, que você é pecador. E agora você se vira aí. Se vira aí, porque você é pecador, você é falho. E ele vai dizer: olha, está vendo? O que vai trazer a solução para você é a lei? Não, não é a lei. É a fé. É o aspecto da fé. E Paulo traz essa reflexão. Cada crente é justificado pela fé, independente do tempo e do momento que esses viveram ou vivem, ou irão viver. E é interessante que ele vai trazer aspectos do Antigo Testamento, que nós falamos que vivia pela lei, mas que pela lei não era já pela fé. E ele vai trazer o caso de Abraão aqui para nós pensarmos. E ele vai trazer essa reflexão para nós hoje também. Nós vamos viver pela lei, pelo jugo da lei ou pela fé? Cada crente é justificado pela fé. Olha o versículo 8 desse mesmo capítulo 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a quem? Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos.
E a gente começa a pensar, mas calma aí, ele já pré-anunciou o Evangelho. Como ele já tinha pré-anunciado o Evangelho, no proto-Evangelho, lá em Gênesis, quando ele promete que o Filho do Homem iria vir esmagar a cabeça da serpente, já é o anunciar do Evangelho das boas novas, que é Jesus Cristo. Meus amados, que maravilha quando nós olhamos que desde o começo até o final a salvação é pela fé. A fé em Cristo Jesus, a fé que é moldada por Cristo Jesus, e há um único meio da salvação para o homem, que é a fé em Cristo Jesus. Não há outra forma, não há outro caminho. Todos os crentes são justificados pela fé. Cada crente é justificado pela fé. O verdadeiro evangelho foi pregado por Abraão, foi pregado por Paulo, foi pregado pelos apóstolos, é pregado até hoje, que a salvação vem de Cristo Jesus e alcança nossos corações pela fé. Aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que morreu na cruz, aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que está do lado direito de Deus Pai, irá de vir buscar a sua igreja. Sim, a salvação é por esse, é pela fé. A fé que vem do Senhor. Por isso, nosso tema nessa noite é exercitando a fé. Exercitando a fé. E, em primeiro lugar, eu quero trazer uma análise sobre o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão, versículos 6 e 7, fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus. E é interessante que ele fala aqui, é o caso de Abraão, trazendo uma análise do caso dele, de Abraão, que foi salvo por quê? Pela lei? Pela obediência? Não, pela fé. Mas um período que nós chamamos do período da lei. Não, período da fé. Período onde Deus já salvava pela fé. E ele fala assim, que creu em Deus. E ele não fala que iria crer em Deus, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são os filhos de Abraão. E aí nós chamamos que Abraão é o quê? É o pai da fé. Mas parece um tanto contraditório aquele que viveu no período da lei e agora é pai da fé. Ué, mas como que é isso? Sim, é isso. Esse Abraão que levanta a sua tenda, vai para um lugar que Deus iria mostrar, e recebe agora que ele seria o pai da fé, que agora esse é movido por fé e foi salvo pela fé. A fé sim em Cristo, a fé que vem e molda o nosso coração. Olhamos no exemplo de Abraão, que Deus fez uma promessa para ele, que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. Isso aqui nós observamos lá em Gênesis 15, versículo 6, é isso que ele está citando aqui. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Imputado para a justiça. E quando nós olhamos esse aspecto de imputado, é bem profundo isso aqui. Não é apenas colocou nele lá. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Foi colocado nele, foi implantado nele essa fé. Reverendo Hernandes, no seu comentário de Gálatas, ele fala o seguinte: Abraão é o pai da nação judaica e também o pai dos crentes. Ele foi justificado muito antes de a lei ser dada. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Se o pai dos crentes foi justificado pela fé, por que os filhos serão justificados pelas obras da lei? Por que os seus filhos serão justificados pela obra da lei? Sim, serão justificados pela fé e não pelas obras da lei. A justiça de Deus foi dada a Abraão porque ele creu na promessa de Deus. A palavra imputada aqui, tanto em Gênesis quanto em Gálatas, acredita na conta de alguém. Acredita na conta de alguém. Eu creio,
Então vem um crédito do Senhor Deus na minha vida para pagar pelos meus pecados. Mas muito mais ainda, deixa de ser contabilizado o meu pecado. Deixa de ser colocado como dívida o meu pecado. Por quê? Porque foi pago na cruz. E é interessante que tanto aqueles que viveram antes de Jesus, como aqueles que vivem pós Jesus, recebem o mesmo benefício que Jesus deu naquela cruz. Porque nós temos que lembrar que Jesus é o quê? É eterno. Então o Deus eterno coloca na eternidade a sua salvação. Para aqueles que viveram antes, receba no tempo certo a sua graça. Aqueles que viveram depois, receba no tempo certo a sua graça. A graça de Cristo seja imputado em mim e em você. Vejamos 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, nele foi feito justiça de Deus em nossas vidas. O que estamos esperando para o exercício da fé? Esperamos justamente isso, a receber e recebemos essa justiça de Deus através de Cristo Jesus. Exercitar a fé é algo maravilhoso, que enche o nosso coração de esperança. Sim, Abraão creu e viveu nessa promessa no passado, que a sua justificação não seria por sua obediência, mas ele obedece porque ele foi um justificado pela fé, e ele recebe a promessa porque ele foi justificado pela fé. Exercitando a fé também, eu quero pensar num segundo ponto aqui, os crentes de hoje. Quero pensar em mim e você. O que isso tem a ver com a gente? Qual que é o ponto aqui então? Porque nós pensamos assim, Abraão, o pai da fé, aqueles antigos que viveram no passado. Ok, foi bonito, é uma boa história. Mas o que isso tem a ver com a gente? Qual que é o ponto que me liga nesse processo aqui? E eu quero observar os versículos 8 e 9 do nosso texto base. Fala assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos contemplam nós? Sim, sim, contempla nós, nos contempla. Nós estamos nesse todos os povos, ok? Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E eu acho esse pedaço desse versículo maravilhoso. Foram abençoados com o crente Abraão. Olha que maravilha, parece que está falando hoje. Olha, o crente ali, ó, né? O crente Otoniel, o crente Denise, o crente Augusto, o crente. Isso traz algo tão próximo da gente, tão próximo e tão real de nós. Sim, fomos justificados assim como o crente Abraão foi no passado. Esse texto é uma citação de Gênesis 12, 3, Gênesis 22, 17 e 18 e Atos também 3, 25. Mas eu quero abordar só os textos de Gênesis aqui. Ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra contemplam a gente? Sim, contempla a gente. Então nós vamos ser abençoados pela mesma fé que Abraão foi. Contempla cada um de nós. Gênesis 22, 17 e 18. Vamos ler todos juntos? Que deveras... Nela serão abençoadas todas as nações da terra, porque ouviram a minha voz.
a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Eles vão ser como a estrela do céu, como a areia na praia do mar. São os descendentes de Abraão. Interessante que quando nós olhamos essa descendência, e muitos olham a Israel hoje, e abre o parênteses aqui, devemos orar por eles, que estão em guerra, sendo atacados agora pelo Irã e assim por diante. Mas cabe um ressalto aqui, irmãos. Devemos orar por eles, porque nós não cremos que essa é a solução para resolver conflitos. Devemos orar por eles porque pessoas morrem de todos os lados, como na faixa de Gaza tem pessoas morrendo e pessoas crentes morrendo, pessoas cristãs morrendo lá. Mas tem crente lá, irmão, tem crente em tudo quanto é lugar nessa terra. Tem crente em todo lugar. Quando nós estávamos lá no Vale do Paraíba, abrimos uma congregação lá em Aparecida. A pessoa fala, mas por que vocês estão abrindo uma igreja lá em Aparecida? Eu falei, irmão, tem algum lugar na face da terra que não tem eleito de Deus? Tem algum lugar que alguém não tem como aceitar Jesus, não ter um encontro com Jesus? Não existe. Todo lugar tem pessoas e tem os eleitos do Senhor, e nós vamos pregar em todo o tempo, em toda a terra, até os confins da terra, e lá faz parte dos confins da terra também, né? Assim como em faixa de Gaza, Irã, como Israel. Mas o meu ressalvo aqui, devemos orar por todos eles, pedindo para que haja conversão dos corações, e que o Senhor Deus venha livrar da morte esses que estão em guerra. Mas o ressalvo aqui, e volto fechando parênteses aqui, o Israel de hoje, que está lá, país, nação Israel, não é o Israel bíblico, do tempo bíblico, daqui da Bíblia no dia de hoje. Uma coisa é a nação de Israel, outra coisa é o Israel de Deus. Quem que é o Israel de Deus? Eu, você que tem Jesus e que vive pela fé. Mas pastor, as nações se levantam contra Israel e brigam e lutam e fazem, querem destruir a nação, e a nação persevera. Rapaz, aquele povo é povo guerreiro mesmo, mas só são Israel de hoje aqueles que têm Cristo Jesus na sua vida, aqueles que vivem por essa fé. Esse é o Israel de hoje, é o povo do Senhor. Esses são os filhos de Abraão, os que vivem pela fé e não mais pelas obras. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus abençoou Abraão como o pai da fé. E Deus salva os seus de um único meio, de uma única forma, a fé. A fé é a salvação, é o meio da salvação. A fé é a forma que o Senhor Deus irá salvar e salva todos aqueles a qual chegam até Ele. É pela fé. E a fé é um dom de Deus, vem do Senhor para as nossas vidas. Mas sim, a fé deve ser desenvolvida e trabalhada. Tanto os judeus, quanto os gentios, quanto o povo que é do Senhor, como o povo daquele que não era do Senhor, serão salvos pela fé. Não há outro meio, não há outra forma. E por isso que na teologia formada nós não cremos no tempo do arrebatamento, no tempo de tribulação, onde irão ser salvos pelas obras, e depois virá o fim. Não, calma aí, se tivesse um meio de salvação pelas obras, por que Cristo iria vir para morrer na cruz? Se tivesse um jeito, se tivesse um meio, se tivesse como a salvação pelas obras ser fato para a nossa salvação, por que o Senhor, Deus, iria mandar o seu único filho, o seu gerado, para morrer naquela cruz, para nos salvar? Não iria, mas precisaria de um sacrifício humano, perfeito, reto, íntegro para a nossa salvação. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, para nos dar fé, fé genuína, fé verdadeira, fé real, não fé nas coisas, não fé naquilo que é banal e pequeno. Somos salvos pela fé, não somos e não devemos ser insensatos,
como ele fala, ó Gálatas insensatos, quem está ludibriando, quem está te enganando, quem está trazendo algo brilhar aos seus olhos, que não seja a fé em Cristo Jesus, o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. E por isso ele fala insensatos. Veja só o versículo 29 de Gálatas 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão. E herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Então você é um descendente de Abraão e é o herdeiro segundo a promessa. Glória a Deus. Essa fé deve estar viva em nosso coração. Essa fé deve moldar a minha vida, deve moldar a minha prática. É pela fé que eu vou viver no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos. É pela fé que vou ensinar o meu filho a amar a Deus e amar as pessoas, respeitar as pessoas. É pela fé que vou cultuar o Senhor, nosso Deus, a fé. Não a fé das coisas e nas coisas. Eu tenho fé que se eu abrir a Bíblia, deixar nos Salmos 91, vai me livrar do mal, vai me tirar das coisas erradas, vai me tirar o mal olhado da minha vida. Calma aí, se você pensa que existe mal olhado, você já está com a fé deturpada. Você já está com a fé que precisa ser. Mas pastor, aquela pessoa olhou para mim, olhou para a ferida minha lá e zangou. Zangou, por que você deixou a vista lá? Né? Não é porque a pessoa tem olho gordo ou alguma coisa assim que vai... Trabalhe a tua fé. A fé genuína, não a fé nas coisas da fé, mas a fé em Deus. E quais coisas da fé? A Bíblia pode ser um desses fatores, se não for lida e não for tida como palavra do Senhor para a sua vida. A próprio ir à igreja, o próprio exercer um ministério, mas tenha fé e exerça a fé pela palavra, amando Deus a palavra, buscando se fortalecer na fé no Senhor nosso Deus, sabendo que as coisas difíceis vão vir, sabendo que irá ter momentos complicados na vida, mas o Deus da fé que nos abençoa não nos desampara. Sempre está conosco, sempre nos guarda e sempre supre as nossas necessidades. E eu quero encerrar olhando o versículo 9 desse mesmo Gálatas 3. De modo que os da fé são aperfeiçoados com o crente Abraão. Agora, os da fé não irão permanecer do mesmo jeito, não irão permanecer da mesma forma, mas quando ele fala no processo que serão aperfeiçoados, aperfeiçoados. O que você pensa quando fala em ser aperfeiçoados? Que hoje eu sou menos do que amanhã. Amanhã eu vou ser mais. Mas hoje eu sou mais do que ontem. Ontem eu era menos aperfeiçoado do que hoje. Esse é o caminho que você está fazendo? De uma fé cada dia mais trabalhada, fortalecida e animada? Então, ok. Mas se você está fazendo o caminho inverso de uma fé que está diminuindo e não aumentando, então, o que deve mudar? Crer, a fé. E aí, nós lembramos quando os discípulos são indagados, em momento de não conseguir realizar as coisas, em momento onde eles recebem uma ordenança, por exemplo, do perdão, e ele fala, Senhor, dai-nos mais fé. Peça a Deus. Quer fé? Peça a Deus. Busque a Deus em fé e clame a Ele. Dai-me mais fé, dai-me mais fé. E aí, não é um aspecto assim, então vai vir mais luta para você, para exercitar a fé. Não é somente isso. Mas Deus dá a fé, mas seja pronto para exercitar a fé em todo o crente. O crente Abraão, aqui é colocado como esse anunciar de uma fé verdadeira, de uma fé
creu e buscou o Senhor. Vamos ter fé e vamos caminhar na fé que o Senhor Deus dá a cada um de nós, em nome de Jesus.